Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós vamos abordar o tema conhecer e amar. E o texto sugerido da Bíblia é o de João, capítulo 10, verso 14 e 15, que lemos, dizendo assim, palavras do Senhor Jesus: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus! Hoje em dia, as pessoas são conhecidas muito mais do que em tempos de outrora. Claro que isso se deve à penetração que na sociedade a mídia provoca, através principalmente da internet, dos meios de comunicação em geral. As pessoas às vezes lançam um vídeo ou alguma coisa assim e de repente alcançam milhares de pessoas que assistiram pelo mundo inteiro praticamente ao mesmo tempo. Quem não se lembra daquele vídeo que diz: para nossa alegria, para nossa alegria. A alegria já passou, mas você ainda lembra, né? Antes mesmo de Jesus Cristo vir ao mundo, o filósofo grego Sócrates, após meditar sobre a existência humana e suas perturbações, disse: ó homem, conhece a ti mesmo. É uma raridade alguém conhecer e ter conhecimento adequado de si mesmo. Assim como é muito mais intrigante e difícil dizer o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, como sendo uma condição para a pessoa se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. No texto sugerido que eu li para vocês, lemos Jesus dizendo: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Se é difícil conhecer a si mesmo, muito mais difícil é conhecer o outro. Quantas vezes eu já ouvi, com certeza você também, um cônjuge dizer para o outro: eu não estou te conhecendo. Ou o pai dizer para os filhos, e os filhos também dizer para o pai: eu não estou te conhecendo. Ou mesmo para um amigo. Essa expressão é muito usual. Poxa, eu não estou te conhecendo. Isso acontece porque ninguém conhece verdadeiramente a si mesmo nem ao outro. Pois, como diz a própria palavra no profeta Jeremias, está escrito que o coração do homem ninguém prescruta, é terra que ninguém anda. Só Deus conhece o coração do homem e prescruta o coração do homem. Nós mesmos nos estranhamos muitas vezes dizendo: como é que eu fui capaz de fazer isso? Ou como eu fui tão tolo em ter confiado? E por aí vai muitas outras questões. Voltando às palavras de Jesus em João capítulo 10, apresentando-se ele como o bom e o verdadeiro pastor que conhece as suas ovelhas, sabe por quê ele não se surpreende conosco? Exatamente porque nos conhece. Deus não tem surpresa conosco. Ele sabe quem somos e sabe as nossas debilidades, fragilidades. Porque ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Agora, é também verdade que ele nos ama, pois se ele só nos conhecesse e não nos amasse, ele já teria há muito desistido de mim e desistir de você também. Você certamente deve perguntar-se: como posso conhecer a Deus? Bom, a resposta pode não ser simples, mas eu vou apresentar 3 respostas. Primeiro, você conhece a Deus através das obras de sua criação. Inclusive, é bom dizer que a própria Bíblia
diz que o homem que não reconhece ou não dá a glória de Deus diante de tamanha criação das coisas inefáveis e grandiosas que ele fez e faz, com a micro e mega criação, as pequenas e as grandes coisas, o homem é indesculpável diante de Deus se não dá a glória a ele, somente através das criações, da criação. Veja o que diz o Salmo, por exemplo. Que nós não podemos conhecer a Deus, e só conhecemos a Deus e podemos conhecer a Deus através das obras que ele criou e se manifestou. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, mesmo que não haja linguagem, nem som algum, a gente escute, mas é assim. Deus se revela. E em Romanos capítulo 1, diz que os homens que não dão a glória a Deus diante de tamanha criação, eles são indesculpáveis, indesculpáveis. Porque o homem tem de dar glória a Deus, até mesmo por causa de sua criação. Mas a gente conhece a Deus também através da sua revelação, que é uma revelação especial, que são as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada. Por isso Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que dão testemunho acerca de mim. É um erro não conhecer as Escrituras. Muita gente conhece tantas obras, tantas filosofias e tantas coisas, mas não se dão conta que não conhecer as Sagradas Escrituras para conhecer o Criador e conhecer Deus. Mas existe ainda um terceiro modo que é muito mais especial e culminante, é que Deus se revelou através dele mesmo, quando se tornou homem, quando se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, que veio a nós. Ele é o Deus Emanuel. Deus que tabernaculou, veio morar conosco. Sabe, uma vez eu vi uma ilustração e jamais eu esqueci. Eu era criança quando vi um pregador fazer essa ilustração. Diz que um homem estava com um megafone, tentando ouvir não apenas o barulho, mas a linguagem das formigas no formigueiro. Elas estavam inquietas e faziam um ruído e ele queria entender. E alguém passou e perguntou: o que você está fazendo? Estou tentando entender o que elas estão comunicando umas com as outras. E alguém muito simples e sabiamente disse: para você entender o que elas estão dizendo, só se você se tornar como elas. Você precisa se tornar uma formiga. Pode ser grotesca essa comparação, mas eu queria dizer que foi exatamente isso que Deus fez. Não para ele nos entender, mas para nós o entendermos. Ele se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus é esse elo que liga o homem a Deus, é a ponte que liga o homem a Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ele, usando uma linguagem mais atualizada da comunicação, ele é que fez esse link para nos conectar com Deus. Agora, só podemos conhecê-lo à medida que ele se revela a nós. Mas, principalmente, nós o conhecemos através de Jesus Cristo, porque é a forma especial como Deus se revela ao homem, através dele mesmo, ter vindo ao mundo, ter se tornado homem. Homem igual a nós, exceto no pecado. Veja, então, um dia um discípulo de Jesus, chamado Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. João capítulo 14 está escrito que Jesus respondeu para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ué, vendo-me, você vê o Pai. Porque essa é a revelação especial de Deus. Sabe, no livro do profeta Osés, no capítulo 6, versículo 3, tem uma expressão muito interessante sobre esse assunto, quando diz assim:
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parece tão enfático, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que prossigamos? Sabe, eu entendo. Porque mesmo por toda a eternidade, quando lá estivermos na companhia de Deus, será um tempo ainda insuficiente para nós conhecermos tudo de Deus e tudo do que Ele é. Mas conhecendo a Jesus Cristo, nós vamos estar abundantemente satisfeitos. Sabe por quê? Nós nunca seremos Deus para conhecer como Ele é totalmente, porque Deus é infinito. Não existe mais de um Deus. Então, nós nunca seremos Deus. Agora, é bom entender nessa área que a porta de acesso a Deus é Jesus Cristo. No texto que eu acabei de ler para vocês, de João capítulo 10, no versículo 9, Jesus fala que Ele é a porta pela qual as ovelhas passando por essa porta, encontram segurança e pastagem. E diz também que nós somos ovelhas dele, ovelhas e rebanho do seu pastoreio. Essa linguagem também está no Salmo 100. Nunca seremos Deus, mas devemos nos contentar pela graça e a felicidade de sermos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, ovelhas de Deus. Agora, para sermos essas ovelhas e para conhecermos a Deus, é preciso passar por essa porta que é Jesus. Isso é o necessário para sabermos que não basta apenas conhecer, é necessário também amar. Por isso Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, passar por essa porta, entrará, sairá, achará pastagem. Porque eu conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Sabe o que isso representa? Representa que Ele, por nos conhecer nas nossas fragilidades, Ele se dá a conhecer e revela a imensidão do seu amor. Nós só conhecemos a Deus também quando amamos. Por isso a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, verso 8, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, voltemos ao início da nossa palestra. É bom conhecer e ser conhecido por muita gente. Isso nos faz sentir melhor. Ibope, não é? As pessoas se sentem melhor assim. Porém, melhor ainda é conhecer o Senhor. Porque conhecendo o Senhor, isso nos faz santo. Para conhecer também a profundeza do seu amor e o quanto é imprescindível também amar. Do contrário, não conhecemos ou não conheceremos, nem teremos e nem temos comunhão com Ele, nem muito menos intimidade com Deus, se não conhecermos a Deus e não amarmos verdadeiramente acima de todas as coisas, para termos não apenas o conhecimento, mas também intimidade com Deus. Agora, isso só é possível através de Jesus Cristo, que disse, conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida por elas. Portanto, conhecer só faz sentido se houver a correspondência do amor, porque só Deus é amor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, seja com todos nós. Amém.